A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia, e é sempre um prazer tê-los aí como ouvintes da palavra do Senhor. Quero aproveitar o momento para agradecer a cada um dos inscritos no canal. Você ainda não é inscrito? Se inscreva. Se inscrevendo, toque o sininho para que você seja notificado e notificada dos novos vídeos e também das lives que vão ao ar todas as segundas e quintas-feiras às 20 horas. Você também pode dar o seu like, é importante para fortalecer o canal, e também compartilhar. Mande aí os seus comentários, isso é importante. Nós vamos falar sobre o batismo com fogo. Muitos dizem assim, olha, eu fui batizado com fogo, isso foi uma bênção, é uma experiência sobrenatural. Mas a Bíblia fala de batismo com fogo? E o que é o batismo com fogo? Será uma bênção ou um castigo? Será uma bênção ou uma punição? Vamos ver isto? Logo depois da vinheta. Glórias a Deus, estamos de volta. Batismo com fogo. Nós sempre ouvimos falar isso, você já deve ter ouvido falar. Foi batizado com fogo, pessoa foi batizada com fogo. O que a Bíblia fala sobre isso? Bem, essa celeuma que existe, esse assunto, ele vem de algumas interpretações erradas que fazem a respeito daquilo que a Bíblia nos mostra. O texto que fala sobre esta questão está ali em Mateus, no seu capítulo de número 3. Mateus, capítulo de número 3, a partir do versículo 10. Nós vamos ler o 10, o 11 e o 12, que diz assim, lá Mateus, capítulo 3, versículos 10, 11 e 12. Diz assim, olha só. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará com palha o fogo que nunca se apagará. Bem, o versículo em especial, o versículo 11, ali no seu final, vem falando que Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui João Batista que está falando, né? E Jesus então batizaria com água e com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Será que esse fogo realmente é algo especial? É uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida do crente? É óbvio que não. Nós vamos ver por quê. O que existe aqui é um erro de hermenêutica e uma exegese completamente contrária àquilo que a palavra de Deus está dizendo. O grande problema está no seguinte, é quando se linka esta passagem bíblica de Mateus capítulo 10, capítulo 13, no seu versículo 11, com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 até o 3. Vamos ler lá? Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 2, do versículo 1 ao 3, que diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Bem, o versículo 3 vem falando, então, que foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça dos discípulos que ali estavam. Estas línguas, como que de fogo, que foram vistas sobre a cabeça daqueles que estavam no cenáculo, elas são entendidas agora com a passagem lá de Mateus capítulo 3, versículo 11, como sendo o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, quando há o batismo, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida de uma pessoa, de um crente, então ele é batizado com fogo. Seria isso? Seria o batismo com fogo
algo que traz uma emoção sobrenatural sobre a vida da pessoa, onde ela grita, chora, ela esperneia, ela faz uma série de movimentos até ali no local onde está acontecendo uma reunião, um culto, um momento de oração? Seria isto? É óbvio que não. Veja bem, existe uma passagem bíblica muito interessante falando inclusive sobre esta questão. Porque quando se fala e se coloca essa questão em xeque, muitos dizem assim, não, aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então, se entende que essa liberdade é para se fazer todas essas peripécias. Vamos ver qual é o texto que se usam para isso. Ali na segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 3, a partir do versículo 12, diz assim: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O versículo 15 diz assim: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. E o versículo 18 diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como que pelo Espírito do Senhor. Algumas informações importantes nesse texto. A palavra de Deus vem dizendo que Moisés colocava um véu, e esse véu era para encobrir aquela magnitude do resplendor de Deus que ficava no rosto de Moisés. Mas aqui também é colocado que esse véu está posto sobre aqueles que ainda estão debaixo da lei, seguindo aquilo que ainda Moisés havia dado, e por isso eles não têm a liberdade de conhecerem a Cristo. Aqui está falando da liberdade que o cristão, que o homem e a mulher de Deus têm em conhecerem a Cristo. Esta é a liberdade. Por isso, o versículo 15 diz: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Não é um véu literal, mas é um véu que está posto sobre o coração, ou seja, sobre o entendimento daquelas pessoas ou dos judeus que ainda não creem que Jesus é o Messias. O versículo 16 diz: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ou seja, quando se conhece a Deus, quando se conhece a Jesus, melhor dizendo, quando a pessoa se converte, então esse véu que impede o entendimento, que impede a liberdade que nós temos em Cristo, então a palavra de Deus vem dizendo que esse véu é tirado. E aí o versículo 17 diz: o Senhor é o Espírito. Um detalhe importante, aqui é um axioma teológico que mostra que o Espírito Santo é Deus. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Qual liberdade? A liberdade de se adorar a Jesus. A liberdade de se entender quem é Jesus. A liberdade de uma nova caminhada com Cristo. É essa a liberdade. Não é a liberdade para fazer peripécias no momento do culto. Quando eu digo peripécias, algumas coisas que eu já vi. A pessoa sair correndo, pulando o banco, gritando, chorando, esperneando, fazendo algumas coisas que até escandalizam aquelas pessoas, os indoutos, por exemplo, que estão visitando uma igreja, um culto. Então essa liberdade é exatamente isto. Esta é a liberdade, não é a liberdade de se comportar de forma alucinada no ambiente, fazendo estrepulias. Essa é a palavra mais direta, né, para que fique bem claro a respeito. Então, o batismo com fogo não é isto. Nós vamos falar o que é. Mas existe alguns que entendem que é. Então, duas coisas importantes. Além de não ser o batismo com fogo, não ser isto que eu estou falando, que é a questão do véu aqui, é que ele traz liberdade, e essa liberdade não é para fazer essas coisas, é para termos a liberdade de cultuarmos a Jesus. Bem, voltando ao texto, vamos voltar lá para Mateus, no seu capítulo de número 3, para agora nós analisarmos de uma forma um pouco mais tranquila
os versículos de número 10, 11 e 12. Voltando ali. Olha só. Mateus capítulo 10 vem falando aqui. Mateus capítulo 3, versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. O versículo 10 está falando de fogo. Para nós entendermos o versículo 11, que é batismo com o Espírito Santo e com fogo, nós temos que ler o versículo 10 e também o versículo 12. O versículo 10 está falando que esta árvore é cortada porque ela não produz bom fruto e é cortada e lançada no fogo. Então está falando de uma forma de castigo no versículo 10. Quando nós vamos para o versículo 12, diz assim: em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ou seja, mais uma vez aparece o fogo aqui como símbolo de castigo. Então, o fogo aqui, esse juízo ou esse batismo, é um batismo para punição. Jesus, ele vai batizar e ele batiza todas as pessoas. Pode ter certeza disso. Só que esses batismos são distintos. É o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, que é para juízo. Agora, quando nós lemos, e eu vou ler mais uma vez o versículo 11, que diz assim: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha, quando ele está dizendo isso, ele está separando, e o versículo 12 diz que ele limpará ele e recolherá no celeiro o seu trigo. Esse recolherá no celeiro o seu trigo, nós vemos uma harmonia com o que está escrito lá na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 12, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, os versículos 12 e 13, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E o versículo 13 diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Ou seja, todo crente, toda pessoa que está em Cristo, ela foi batizada com o Espírito Santo. E continua dizendo: formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um Espírito. Ou seja, aqui mostra esse celeiro que ele vai juntar o corpo. É esse corpo. Qual o corpo? O corpo de Cristo, como está dizendo aqui no capítulo de número 12 de 1 Coríntios, versículos 12 e 13. O versículo 11, então, lá de Mateus, fala dos santos, fala dos crentes em Jesus, que são batizados com o Espírito Santo, e os versículos 10 e 12 mostram que o batismo com fogo, ele é e será aplicado nos incrédulos. Então, quando você ouvir alguém falar que foi batizado com fogo, explique para a pessoa que o batismo com fogo é fogo para condenação, não é uma bênção. Não existe esse ensinamento. A hermenêutica do texto de Mateus capítulo 3, versículos 10, 11 e 12, ela é aplicada nesse sentido. Batismo com o Espírito Santo para os crédulos, para os crentes, e batismo com fogo é para os incrédulos. Se essa pessoa, se esse irmão é um crente em Jesus, ele está enganado, ele foi batizado com o Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar conosco aqui no canal Que Diz a Bíblia. Continue aqui e dê o seu like, compartilhe e também faça os comentários. É importante, comente, fale conosco para que nós possamos interagir. Amém? Deus abençoe a sua vida, continue conosco e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.